e elas têm uma diferença básica. A hepatite A é aquela ligada a consumo de água contaminada ou de alimentos lavados com água contaminada. Essa água contaminada através, então, principalmente de esgotos, porque essa doença ela tem uma transmissão oral fecal, ou seja, quando você consome água de má qualidade ou acaba consumindo alimentos que sejam lavados com água de má qualidade, isso acaba, então, levando a você ingerir esse vírus, que vai levar a uma agressão ao fígado, e você tem um quadro de icterícia, que o pessoal popularmente conhece como amarelão, a pessoa fica amarela na pele, fica amarela no branco dos olhos, né? Essa hepatite A, ela é uma doença autolimitada. É uma doença que dura algumas semanas, às vezes alguns meses, e ela por si própria acaba sendo eliminada pelo sistema imunológico que consegue acabar com esse vírus. A questão toda é que alguns casos na hepatite A podem ser fatais, já na fase inicial, a gente chama de hepatite fulminante. Para isso existe o quê? Existe a vacina. Então, hoje em dia, essa vacina de hepatite A já está disponível no calendário nacional de imunização, principalmente para as crianças, mas também para algumas populações que têm mais risco de entrar em contato com o vírus da hepatite A. Então, no caso, principalmente os homens que fazem sexo com homens, porque algumas práticas sexuais desses grupos podem facilitar, então, o contato com o vírus. Então, primeira coisa para se proteger contra o primeiro dos vírus que a gente está discutindo é procurar saber se você tem acesso, se você pode ou não se vacinar na rede pública contra a hepatite A. Vacina completamente segura, bastante eficaz, e também tem, para quem não tiver nas categorias de acesso pela rede pública, também pode procurar a rede privada, essa vacina está disponível na rede privada. Então, essa é a hepatite A, que é uma hepatite um pouco diferente, mas muito importante de comentar. Já as outras duas, a B e a C, elas têm transmissão principalmente através do contato com sangue ou através do sexo. Então, as duas podem ser transmitidas dessas duas formas. Como é que é esse contato com sangue? Que muitas vezes as pessoas não lembram, né? Antigamente, até a década de 70, década de 80, o Vanderlei aqui, que é um pouco mais experiente que a gente... Isso para não dizer que eu sou mais velho, entendeu? Ele é educado, ele é um cara bom, eufemismo, isso no português nós chamamos de eufemismo. Você dá uma aliviada, mas... Entendeu? Mas eu tenho certeza que ele vai dar um testemunho aqui para a gente, né? Antigamente não existiam seringas de plástico descartáveis, não existiam... toda aquela de vidro, como é que era? né? Conta pra gente aí, você que viveu essa época. Na época era só vidro, aquelas coisas de vidro e tal, e não era Não tinha uma caixinha de metal? Tinha uma caixinha de metal, você tinha que ferver a água. Isso. É isso? É isso. Tá vendo? Não é que contaram para mim, doutor, não lembro. Então, pessoas principalmente acima de 50, 45 anos, até 40 anos, lembra disso, porque as farmácias tinham essas caixas de metal com muitos êmbolos de seringa de vidro, várias agulhas, ou às vezes as pessoas tinham isso em casa e aplicavam injeção de várias coisas, né? Aplicavam uma que ficou muito famosa, uma que chama Gluconergan, que era um energético, tinha ali glicose, vitamina, o pessoal tomava antes do jogo de futebol para dar aquele gás. Aquele gás, tomava para ir no bar de carnaval. E o que acontece? Essas seringas e agulhas, elas poderiam estar contaminadas e o processo de ferver ou jogar álcool não esteriliza. Outra forma de transmissão muito importante foi quem recebeu sangue em qualquer momento da vida, principalmente antes de 93, 94, quando não existia o screening, não existia a pesquisa desses vírus, porque eles nem eram descobertos. E várias outras formas, dentista, manicure, pedicure, tatuagem, piercing, ou seja, existem muitos riscos, fora a questão que eu já comentei do sexo desprotegido, né, do sexo sem uso de camisinha. A pessoa passa por tantos riscos que são pouco percebidos durante a vida, que na verdade não vale mais a pena falar em fator de risco. Todo mundo, indiscriminadamente, então eu brinco, né? Branco, preto, pobre, rico, gay, heterossexual, católico, evangélico, pessoal do candomblé, não importa qual é a posição na sociedade. É o segmento dele. Deve, pelo menos uma vez na vida, fazer o teste para as hepatites virais, a B e a C. Incluindo, aproveitando, né, duas outras doenças que têm o mesmo comportamento, a gente pode pegar e não perceber,
que a gente chama de epidemia oculta, é HIV e sífilis. Então, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, pelo menos uma vez na vida você tem que se testar, porque existem muitas formas de contaminação que você pode ter passado desapercebido, e essas 4 doenças, quando você se contamina, podem não dar sintoma algum. Então, elas não dão sintoma na fase aguda, depois que você pegou, e podem ficar se manifestando, demorar para se manifestar. Por exemplo, a hepatite B, a hepatite C, o Cristiano me perguntou quais são as consequências, né? Você adquire esse vírus depois de 20, 30 anos, até às vezes até na 4ª década de vida depois, você pode desenvolver cirrose, que é quando o fígado para de funcionar. E aí você fica com aquela barriga d'água, com as veias da barriga aparecendo, começa a vomitar sangue e pode morrer de insuficiência hepática. Ou pior ainda, a hepatite B e a hepatite C podem levar ao câncer de fígado, uma doença extremamente grave e fatal. Ou seja, se você não faz o diagnóstico precoce, se você não vai se testar antes de desenvolver os sintomas, você já pode saber da doença e fazer o diagnóstico na fase tardia, quando você só tem o transplante ou então a morte para esperar. Muito interessante essas informações, né? E a gente chama aí a atenção das pessoas. Agora, doutor, normalmente, quando você vai no médico, você vai fazer aquele check-up anual e tal, vão ver triglicéridos, essas coisas e tal. Eles não pedem essa... Não pedem, né, doutor? E eu que sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, sou da diretoria dessa parte de mídias sociais, a gente tem campanhas com os médicos. Outro dia, no final do ano até, a gente reuniu num restaurante da cidade endocrinologista, pneumologista, hematologista, reumatologista, todos médicos especialistas, para dar essa mensagem mesmo. Parecer pelo nome o time da Croácia, né, Cristiano? Todo médico deve ter isso. Aliás, isso faz parte de uma resolução oficial, resolução número 2 do Conselho Federal de Medicina de 2016. Está escrito desse jeito: o médico deve pedir para todo sublinhado ou todo em negrito. Todo paciente, o médico deve solicitar para todo paciente, pelo menos uma vez na vida, esses 4 testes: HIV, vírus B, vírus C e sífilis. Lembrando que, obviamente, a cada nova possível exposição, por exemplo, sexo sem preservativo ou qualquer outro tipo de exposição que a gente comentou, a pessoa tem que ser retestada, porque pode acabar se infectando. Tá vendo só, gente, como é que é? Só para reforçar essa colocação do doutor Alexandre, a gente, lá do programa municipal, né, tem algumas metas, e uma das nossas metas é trabalhar junto às unidades básicas de saúde, né, que faz principalmente o trabalho de prevenção em saúde, para que os nossos médicos, as nossas enfermeiras estejam sempre atentos em estarem solicitando esses exames, né, para os seus pacientes. Então, essa é uma meta do programa, está inserido como meta do Programa Municipal de ST-AIDS, a colocação da solicitação desses exames como protocolo mesmo, né? Então, quer dizer, agora, Thaís, eu, como, por exemplo, eu vou fazer um check-up, né, doutor? Vou lá, faço um check-up, quero saber como é que estão as coisas e tal. Eu posso pedir isso para o médico? Pode aí, sim, na solicitação do exame, ele já vai pedir isso. Exatamente, eu acho que esta campanha, ela serve para isso também, né? Para alertar a população, para mobilizar a população em termos de mais uma situação, né, de cuidado com a própria saúde. Então, eu acho que vem como um alerta, vem para as pessoas também pensarem, puxa, né, hepatite é uma doença silenciosa, então, por que não me testar e saber como é que está a minha condição, até para que, de repente, eu possa ter aí um diagnóstico precoce, ter um processo de cura muito mais rápido e fácil, né? Então, eu acho que ela serve também para isso. Além do diagnóstico, serve para que as pessoas se mobilizem e tenham esse alerta com relação a essa doença. Ok. Bom, doutor, fique à vontade, doutor Alexandre. Pegando um gancho no que você perguntou, Madeleine, na verdade, o paciente deve realmente insistir com o médico, né? Infelizmente, nem todos os médicos acabam se atualizando com a frequência que seria necessária. Por exemplo, essa resolução que eu te falei já é antiga, já tem mais de 2 anos, né? E o médico e o paciente tem todo o direito de fazer, olha, eu quero ser testado. Assim como existe a glicemia para se testar se você tem diabetes ou não, né? O exame de colesterol e triglicérides, eu quero ser testado. Ele pode botar na minha conta, pode falar, olha, eu ouvi o doutor Alexandre Barbosa, que é infectologista na rádio, pode falar com ele que ele garante que tem que fazer, pelo menos uma vez na vida. Mas você
você não é... O pessoal tem muito preconceito, né? Eles falam assim, você não é gay, por que eu vou pedir teste de HIV? Essa é uma das piores estigmatizações que você pode colocar. Dizer que quem tem HIV é gay, que quem tem hepatite é drogado, isso não existe. No meu ambulatório, no meu consultório particular, eu tenho paciente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Acima de qualquer suspeita, casado, com filho, rico. Tenho muito paciente que é padre da Igreja Católica, ou bispo da Evangélica, ou seja, AIDS e hepatite não tem discriminação, eles são vírus muito democráticos, então todo mundo tem que fazer o teste. Insista com o seu médico, que é a conduta mais segura. E tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, né, a dona Maria Aparecida. A gente estava comentando sobre a questão da poliomielite, né? E ela fala aqui que o filho dela recebeu a vacina, mas teve a doença. Olha, dona Maria Aparecida, eu não conheço o caso do seu filho. Se ele é uma pessoa mais velha, acima de 40 anos, provavelmente ele recebeu uma vacina que antigamente não era tão protetora, que era uma vacina de vírus que a gente chama de vírus inativado. Ela tinha uma proteção que chegava a 90%. Hoje a vacina que a gente usa, que é a vacina de gotinhas, né, a Sabin, popularmente conhecida, mas ela é altamente efetiva. Não sei a idade do seu filho, você não colocou aqui, mas deve ser uma vacina que tinha baixa eficácia no passado. Lembrando que ainda existem outras formas de paralisia, que não a paralisia infantil, que se refere à poliomielite. Uma paralisia que é muito comum é a paralisia do parto, né? O bebê acaba sofrendo algum tipo de sofrimento na hora de nascer, então ele nasce com uma sequela do parto. Talvez possa ser isso também, mas a gente fica à disposição para tentar elucidar melhor com esses detalhes. Mas só para deixar claro, a vacina que é dada hoje em dia contra a poliomielite, ela é altamente eficaz, ela tem uma cobertura muito próxima a 100% de proteção. E vamos ter vacinação agora, acho que nos próximos meses aí, né? Com relação a sarampo, poliomielite. Como é que vai ser, Thaís? Sim, eu não trouxe aqui Não, não tem problema. Só para a gente dar um alerta à população, dar um aviso. Nós vamos ter, eu acredito que, agora no mês de agosto... Sempre no mês de agosto, né, Thaís? Isso, no mês de agosto a gente tem a campanha de atualização das carteiras, né? Então, é uma campanha aí que ocorre o mês todo, e a gente tem o dia D, que é o dia de atualização. Normalmente é um sábado, né? Normalmente é sábado, esse ano com a novidade do sarampo. Então, eu acho que bem novidade por aí, eu acredito que logo, logo nós vamos ter outros... E a gente lembra que o fundamental é levar a carteirinha das crianças. Fundamental. Acho que a carteirinha é um documento muito importante, né? Eu acho que todas as mães devem se preocupar muito com isso. A gente cada vez mais vem fechando essa questão, né? A gente ouviu falar aí que estão saindo novas leis com relação a isso, inclusive com penalidades para as mães, né? E os responsáveis que não levarem seus filhos para vacinar. A gente sempre, aqui no município, a gente sempre falou muito sobre essa questão. A gente tem uma cobertura vacinal boa, embora, né, a gente tenha que fazer muita divulgação, a gente tenha que atuar com muitos parceiros nessa questão. Contamos sempre com a mídia, né, com o papel da mídia nesse processo de cobertura vacinal, mas eu acho que, mais uma vez, aí nós vamos ter uma campanha que a gente consiga, né, que a meta é que a gente consiga pelo menos atingir o que se preconiza de cobertura vacinal no Estado e no país. Né? O Botucatu sempre consegue chegar próximo disso. Né? Daqui, dependendo, nós vamos divulgando, assim que vocês tiverem a data, me avisa, a gente vai estar aqui fazendo essa divulgação, para que os pais possam ter ciência da importância de levar os filhos vacinar contra a paralisia, contra o sarampo, porque, como foi dito aqui, o sarampo é uma doença que está voltando por conta dessa situação de imigrantes que estão, né, chegando ao nosso país e que, evidentemente, não têm tido esta oportunidade de ter esta cobertura vacinal que nós temos aqui no Brasil. Então, é muito importante que os pais possam estar atentos a tudo isso. Né? A gente, né, da Secretaria da Saúde, duas coisas que eu queria colocar. Primeiro é que, assim, durante todo o ano é oferecido os testes, né, para as ISTs em todas as unidades de saúde, para toda a população. Então, a gente enfatiza
a gente trabalha com essa meta de estar oferecendo, de estar realizando os testes de HIV, de sífilis, das hepatites, tanto hepatite A quanto hepatite B. E a gente, nesse momento, agradece a oportunidade de estar falando um pouco desta campanha, né, da hepatite, que é o primeiro ano que a gente realiza, mas que a nossa meta é que a gente consiga aumentar o diagnóstico, né, pelo menos aí em 30%, 40% de aumento de diagnóstico nesse período. A gente conta com isso, a gente tem vários parceiros, né, a gente conta com o SAI, a gente conta com o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, como eu já falei, a gente conta com o Ambulatório das Hepatites Virais também lá na Unesp. Então, assim, todos esses parceiros unidos para que essa campanha realmente seja um sucesso, no sentido de que a gente tenha um aumento do diagnóstico, tenha uma mobilização com relação à importância dessa doença, porque a gente tem uns dados aqui, né, que 0,7% aproximadamente da população de 15 a 69 anos já teve contato com o vírus, né, da hepatite C. E no município de Botucatu, de 2016, né, até a presente data, nós tivemos 69 notificações de casos da hepatite C. Então, nós estamos nas mesmas condições, né, da estimativa do mundial. Então, quer dizer, nós precisamos realmente... Melhorar um pouco isso. Né, melhorar, exatamente. Muito bem. Doutor Alexandre, voltando a falar um pouquinho lá do seu trabalho na fronteira Brasil e Venezuela. Eu imagino que o senhor deva ter atendido muitos pacientes lá, né? E, claro, na sua área, evidentemente, mas talvez um pouco fora da sua área. Mas a situação lá é de penúria, uma situação realmente muito difícil, né? E uma das coisas que a gente acompanha aí pela mídia, pelos jornais, pelas revistas, é a questão da prostituição, né? Meninas lá da Venezuela, venezuelanas, para poder ganhar a vida aqui no Brasil, para poder se sustentar, estão se prostituindo, né? Eu não sei como é que o senhor, como é que o médico Alexandre viu isso lá, se realmente isso se confirma, se isso é verdadeiro, se em algum momento o senhor atendeu algum paciente lá com possíveis problemas oriundos, né, da questão da prática, né, vamos dizer assim, da prática desavisada sexualmente falando. Vanderlei, na verdade, para mim foi uma experiência de vida que eu nunca vou esquecer. Eu fui convidado pelo Exército Brasileiro especificamente na função de infectologista, porque eles tinham essa necessidade. O Exército Brasileiro tem médicos dentro do seu staff, são médicos geralmente que acabaram de se formar e vão para esses lugares longínquos aí ajudar, né? Então eles não têm muitos especialistas e por isso me chamaram, entre outros. Ao chegar lá, ficamos primeiro em Boa Vista. E aí essa situação que você falou de prostituição, na hora que eu saí do aeroporto, né, a gente foi num voo da FAB até o local do batalhão onde a gente estava alojado, eu logo vi grupos, né, várias esquinas de muitas mulheres jovens, e as venezuelanas são muito bonitas, elas ganharam vários prêmios de Miss Universo. É um povo muito bonito e, obviamente, né, devido a essa crise humanitária que eles estão vivendo no país, esse tipo de caminho para a sua vida, né, para não passar fome. E o que aconteceu foi que quando elas chegaram nas cidades brasileiras, principalmente Boa Vista, que é uma cidade mais rica, que tem mais recurso, elas começaram a se prostituir em grande número, porque não tem emprego para todo mundo. O Brasil já vive uma crise, imagina, chegou mais gente sem qualificação, e aqui os diplomas deles não valem nada, né? Por exemplo, eu atendi uma fisioterapeuta com doutorado que está catando lixo na rua, porque ela não vão deixar ela exercer a profissão dela aqui, já não tem mercado para os profissionais de saúde brasileiros. Não, né? É reconhecido o diploma dela aqui? Mas o processo é longo, exige dinheiro, exige uma série de coisas. Que ela não tem, né? O que não vai dar tão rápido. Até médicos venezuelanos também vieram conversar comigo, é muito difícil o processo. Enfim, e aí essas venezuelanas, elas se prostituem elas são conhecidas por 80. Por que 80? Elas cobrem R$80. Então, quando elas chegaram no Brasil, começaram a chegar em 2015, 2016, o preço do programa lá era por volta de R$200, só para vocês terem uma ideia de como ficou o mercado, né? Isso para tudo.
Onde os venezuelanos homens mais conseguem emprego é carpinar terreno. Então, os brasileiros faziam isso, carpinavam lá um dia todo um terreno grande por R$100. Eles fazem R$30. Então, todo o sistema de mercado informal está sendo quebrado pelos venezuelanos, porque eles precisam de necessidade, né? Necessidade. E aí vem o que eu quero chamar muita atenção. Nós temos que olhar para esse povo com muita condescendência e estender a mão. O lema do Exército, para mim, nesse ponto é perfeito. É braço forte, mão amiga. Nós temos que... Tem muita gente que tem bandido, lógico que tem. Cansei de ver bandido venezuelano, como tem bandido brasileiro, tem bandido na política, no esporte, na medicina, em todo lugar. Mas a maioria é gente de bem. Tenho fotos lindas, por exemplo, de pintores que fazem pinturas a óleo e vendem nas ruas de Boa Vista por R$20. É um povo de bem que só quer uma oportunidade. E no país deles estão passando fome. Então eles vêm para cá e fazem de tudo, né? Desde prostituição até trabalhos braçais, que é onde a maioria consegue. Alguns poucos estão se colocando no mercado de trabalho, com muita dificuldade. E o Exército Brasileiro também faz um programa de interiorização. Então, o que é isso? Eles vão em prefeituras, em estados que precisam de mão de obra e vão mandando essas pessoas para os mais diferentes lugares do Brasil, para trabalhar onde haja postos, então, de emprego. E o que eu vi muito lá de doenças infecciosas, né? Muitos pacientes com HIV que foram abandonados pelo programa venezuelano de acesso ao tratamento. Os remédios para HIV custam muito caro aqui no Brasil. O Brasil sempre pagou e é assim em todos os lugares. Infelizmente, eles estão morrendo. Vi muita leishmaniose, que é uma doença de pele transmitida por mosquito. É a famosa úlcera de Bauru, que a gente tem aqui perto, lá, assim, centenas de casos. Muita hepatite A, que a gente já comentou, por conta da falta de saneamento básico que essas pessoas estão vivendo. Elas moram nas ruas, ou quando elas conseguem ir para o abrigo, isso melhora, mas quando elas moram na rua, então falta de saneamento básico. Vi também muita hepatite C, porque tem muito usuário de droga, também naquela população. Aquela região, né? E muita criança doente com pneumonia, com gripe, com resfriado. São crianças que agora estão tomando as vacinas quando entraram no território brasileiro, o governo brasileiro está fornecendo, mas são as crianças, por exemplo, que não tinham vacina para meningite, não tinham vacinas para influenza, não tinham vacina para nada, nem para sarampo, por isso que está sendo verificado. E para fechar essa minha fala, eu quero só deixar muito claro, a gente não pode ser preconceituoso com o refugiado. Eles tiveram um golpe muito grande no estilo de vida deles e a gente nunca sabe o nosso futuro. Nós temos que receber o povo venezuelano de braços abertos, com todo o cuidado que eles merecem, lógico, né? Para também cuidado com doença, por exemplo. Não entra como refugiado no Brasil quem se nega a vacinação. Você quer entrar no Brasil? Você pode entrar. O governo brasileiro, a partir de março, estipulou a condição de refugiado para essas pessoas, mas você vai ter que tomar as vacinas, você vai ter que abrir um CPF, você vai ter que entrar de forma regular no Brasil. E é assim que tem que ser. Muito legal. A dona Sueli pergunta aqui, quem tomou a vacina contra sarampo e poliomielite há mais de 30 anos se deve tomar novamente como reforço? Perfeito, dona Sueli. Então depende muito da sua idade. Se a senhora tiver até 49 anos, a senhora tem que fazer pelo menos mais uma dose de reforço, ou talvez duas, a depender de quando a senhora fez as primeiras doses. Então, até 49 anos é indicado pelo menos mais uma dose de reforço. Contra pólio, não. Por enquanto, contra pólio, a vacinação que foi feita na infância está tranquila. Se a senhora for profissional da área de saúde, ou professor, ou tiver contato com o público, mesmo acima de 49 anos, também está indicado mais uma dose de reforço do sarampo. Então, peço que a senhora pegue a sua carteirinha, vá até o posto de saúde. Essas recomendações estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui de Botucatu. Cristiano? Muito bem. A dúvida também que às vezes as pessoas têm, sempre, às vezes trazem aqui para a gente, criança, logicamente a mãe às vezes tem a carteirinha e está acompanhando mais. Às vezes o adulto tem algumas vacinas, ele fala, nem tenho mais a carteirinha. E aí, como que faz? Fica a dúvida, como que a gente pode orientar esse pessoal? Thaís e o doutor também. Na verdade, a gente
orienta que essas pessoas procurem uma unidade de saúde, né? Então, mesmo sem estar em posse da carteira de vacinação, a unidade de saúde vai ter condições de avaliar caso a caso, a idade que você tem, quais as vacinas ainda são indicadas para a idade. Então, a gente orienta que mesmo sem a carteirinha de vacinação, é importante que procure uma unidade de saúde, porque somente lá é que vai ser possível avaliar quais são as vacinas que será indicado pela faixa etária, enfim, serão várias condições avaliadas, mas o mais importante é que todas as pessoas tenham o esquema vacinal em dia. Então, é isso que importa. Pode acontecer, inclusive, das pessoas tomarem algumas vacinas novamente, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de uma determinada vacina. Então, mesmo sem a vacina, é importante procurar uma unidade de saúde para ter a orientação adequada com relação às vacinas em qualquer fase da vida. Tá? Só reforçando o excelente comentário da Thaís, então, se você perdeu a carteirinha, se você não tem, vá à unidade básica, onde mais próximo da sua casa, eles vão refazer a sua carteirinha, dose não registrada, é dose não feita, não tomada, então se atualiza tudo. Então, para adulto, né, que o Cristiano perguntou, o que é muito importante, né? Que infelizmente a gente está tendo caso, eu tive um paciente que infelizmente morreu nas minhas mãos há 3 anos atrás, tétano. A vacina, a gente chama de duplo adulto, né, de ferir tétano, ela é super importante. O tétano é uma doença que nunca vai ser erradicada, porque ela está presente em qualquer lugar, está presente em sujidade, qualquer material que tenha pó, que tenha terra, ferrugem, tem o risco de tétano. Essa é muito importante. Aí, para alguns grupos, a influenza, né, a influenza sazonal, que é a influenza que é dada, né, em maio, né, para alguns grupos, a atualização da tríplice viral para adultos, que a gente já comentou, incluindo aí sarampo, e dependendo do grupo de risco que a pessoa tem, algumas doenças, a imunização para certas doenças. Enfim, vá ao posto de saúde mais próximo, sem a carteirinha, fala, eu quero atualizar, eu quero rever tudo, e você vai ganhar uma carteirinha nova, e tudo que vai ser indicado, febre amarela, né? Lembrando que nós estamos numa região de transmissão de febre amarela, existe o chamado epizootia, são macacos infectados com o vírus e que transmitem o vírus para mosquitos que acabam picando os seres humanos. Aqui na região de Botucatu, há muito tempo, desde 2009, nós temos a vacinação obrigatória também para febre amarela. Muito bem, quem perguntou dia 25 de outubro, que é o dia de São Cristóvão, dia do caminhoneiro, que vai ter ali... Julho. Julho? Falei outubro? Não, perdoa. Eu acho que vou tomar vacina mesmo. Para 25 de julho, né? Para não esquecer que ali do lado da transportadora Fênix, ali próximo da Faculdade de Galileu, naquela região. Isso. É isso, Thaís? Isso, exatamente. Dia 25 de julho, dia do caminhoneiro e também dia dos caminhoneiros cuidarem da sua saúde. Para isso, nós estamos preparando ali um grande evento, né? Vamos ter orientações de saúde bucal, orientações de própria saúde do trabalhador. Vamos ter várias ações acontecendo nesse dia, em comemoração ao Dia do Caminhoneiro, mas também é uma forma de eles pararem um pouco nessa rotina tão, né, difícil e agitada que é a vida de um caminhoneiro, para poder prestar um pouquinho atenção em si mesmo, prestar um pouquinho atenção na sua saúde. Né? Exatamente. Thaís Spernega, obrigado. Eu que agradeço o Vanderlei, Cristiano, o doutor Alexandre, né, pelo convite de estar aqui com a gente, participando desta campanha. E a gente está à disposição no Programa Municipal da ST-AIDS, que fica ali no Espaço Saúde, na Avenida Dom Lúcio. Nosso telefone é 3811-1125. A gente está à disposição para qualquer informação com relação à campanha, com relação a ISTs, e também o dia todo funcionando para atender toda a população. Muito obrigado, viu, Thaís? Doutor Alexandre Naim, muitíssimo obrigado, viu, pela presença. Estamos sempre à disposição. Para finalizar, eu queria então só reforçar a importância da vacina, da testagem universal para as hepatites, todo mundo deve procurar. E lembrando que aqui em Botucatu a gente tem pelo menos 3
locais principais de testagem, né, que são as unidades básicas de saúde. Qualquer unidade básica de saúde, se não fizer o teste no local, eu envio material. Tem o centro de testagem e aconselhamento também, que fica ali no Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores. E tem o SAI de Infectologia, Domingos Alves Meira, o antigo Hospital Dia, que fica nas margens da rodovia Antônio Butignoli. O telefone do SAI de Infectologia é 3811-6537. Vocês podem ligar, e lá nós temos testagem todos os dias para verificação não só das hepatites virais, mas também HIV, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. E queria também convidar os ouvintes para conhecer o meu projeto de extensão científica. Ele está disponível no site www.drbarbosa.org, dr de doutor, drbarbosa.org. Lá vocês têm acesso a muitas informações de saúde, de toda a parte da infectologia, já traduzidas para o vocabulário comum, não está nada em linguagem científica difícil. E agradeço o convite aqui da Municipalista, que está presente aqui com o Cristiano e com o Vanderlei nessa manhã. Muito obrigado, doutor Naime. 11 horas e 2 minutos. Sheila Adriana já está chegando, né, para apresentar o seu programa. Nós estamos indo embora. Amanhã nós sorteamos tudo lá, viu, Cristiano? Amanhã nós sorteamos o pessoal que acertou o resultado do jogo. Se não der, nós deixamos para a próxima Copa, né, Cristiano? E a receita hoje, Sheila? O que é rapidinho daí? Fala. Bolinha de sardinha. Isso deve fazer um mal pro fígado, né, doutor? Mas tudo bem, né? Sardinha é ótimo pro fígado. Muito bom. Então é bom pro fígado. O médico falou que é bom pro fígado. Então vocês comam à vontade, viu? Tá muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau. ZYK 565, Rádio Municipalista de Botucatu, 1240 kHz, 10.000 watts de potência, uma comunicação amiga, boa música, informação precisa e prestação de serviço. Municipalista, a rádio do povo. Municipalista. Agora o laboratório da Unimed Botucatu abre às 6 horas. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, o laboratório Unimed Botucatu também tem horário diferenciado. Fica aberto das 7 às 11 horas, com coleta de sangue até às 10 horas. Aproveite todas as vantagens que a Unimed Botucatu oferece a você. Laboratório de Análises Clínicas, Rua José da Alfarra, número 55, junto ao hospital. Telefone 3112-7652. É hora de construir. Então, está na hora de você passar na Comercial B&B, materiais para construção. Confira estas ofertas. Porcelanato 45 por 45, área África C. Eliane, só 10 de 2,90.